Olá, amigos. Eu quero desejar a todos a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma reflexão bíblica. Eu gostaria, neste momento, de tomar como base a vida de Pedro, apóstolo do Senhor, discípulo do Senhor, que em determinado momento ele fez a seguinte declaração, que ele jamais negaria ao Senhor, que ele jamais abandonaria, que ele jamais deixaria o Senhor. E você provavelmente já ouviu a expressão: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E eu começo a pensar que Pedro, é possível que ele tenha ficado com aquela fala do Senhor dentro dele, talvez esperando o momento que isso fosse acontecer, ou não acreditando que isto pudesse acontecer. Afinal, Pedro estava com Jesus nos mais variados momentos da vida do Senhor. Tudo que o Senhor ia fazer, Pedro estava lá na lista daqueles que Jesus chamava. E eu comecei a pensar na vida de Pedro, e a história você já sabe, né? Pela própria fala muito usada a respeito do galo cantando e Pedro negando. Ou seja, para muitos, Pedro, ele foi um derrotado, Pedro foi um fracassado, Pedro foi alguém que errou, Pedro foi alguém que falhou. E eu começo, a biografia de Pedro, ela é muito interessante. E eu começo a me lembrar da vez em que o único discípulo que em meio a uma tempestade, que em meio ao barco navegando, eles avistam alguém. E o texto bíblico, ele nos diz que todos eles olhavam e afirmavam: só pode ser um fantasma, é um fantasma. E quando então eles ouvem a voz daquele que estava caminhando sobre as águas, eles então reconhecem, só que ainda assim pairava uma dúvida. E Pedro, eita homem corajoso, eu carinhosamente chamo o Pedrão. Pedrão, ele só não era bravo, não era nervoso, mas Pedro era corajoso. E Pedro teve coragem de dizer: se é o Senhor mesmo, mande que eu caminhe sobre as águas e eu vá até o Senhor. Glória a Deus. Então o Senhor disse: venha. E Pedro, em um ato de coragem e num primeiro momento de fé, porque Pedro colocou o pé para fora do barco e caminhou sobre as águas. Só que, irmãos, ninguém é de ferro, ninguém é super-homem, não existe super-mulher, não existe um super-homem de Deus. Enquanto eu e você estivermos neste tabernáculo terrestre, nós teremos medo. Nós muitas vezes teremos dúvidas. Muitas vezes pairar sobre nós alguma indecisão. Por quê? Porque somos seres humanos. Mas o que me conforta e o que deve lhe confortar é que, apesar de ser
um humano, você serve a um Deus grande, você serve a um Deus sobrenatural, e que disseram certa feita: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedece? Eu quero lhe dar uma notícia: este é o Deus que eu sirvo, e este é também o Deus que você serve, e o Deus ao qual você deve servir, aquele que tem o controle de todas as coisas. Mas Pedro, nessa história, em um determinado momento, Pedro começa a naufragar. E aí Jesus, então, Pedro começa a: Senhor, me socorre, Senhor, Senhor, Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor estende a mão e salva Pedro. E o Senhor disse para Pedro que ele teve falta de fé, ou teve pouca fé. Mas o que eu quero dizer, irmãos, baseado na biografia de Pedro: primeiro, Pedro foi alguém que negou a Jesus e que, na ótica humana, já deveria ser descartado. Pedro foi alguém que andou, que viveu, que viu Jesus operando milagres, mas num determinado momento: você não estava com o Nazareno? Não, não conheço. Você não é um deles? Não, não sou. Mas você fala que nem ele? Não, não sou. E então, quando Jesus, ele morre, é crucificado, vai assunto ao céu, quando ele é ressuscitado, ele manda uma mensagem que era para avisar a Pedro que ele gostaria de ter uma conversa com Pedro também, quando ele fosse se encontrar com os seus discípulos. Pedro achou que para ele já estava tudo acabado. Afinal, o que ele disse? Vou voltar a pescar, que é o que eu sei fazer. Talvez Pedro, dentro de si, estava convivendo com aquela dúvida, com aquele sentimento de fracasso por ter negado o seu mestre. E é nisso que eu quero já começar a entrar aqui, para poder te dar uma palavra de ânimo. Talvez você está ferido, está cansado, está se sentindo um derrotado, seja lá pelo que é que aconteceu. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele é bom. Jesus, ele é misericordioso. E a minha Bíblia diz, e a sua também, que está aí junto com você, na sua casa, também diz, que aquele que vem a Ele com um coração contrito, jamais Ele abandona, Ele não rejeita. Eu me lembro, só fazendo aqui, abrindo um parênteses aqui, a respeito de Davi, o Salmo 51, o salmo que Davi não precisaria ter escrito, se ele não tivesse forjado, tramado a morte de uma pessoa que dava a vida por ele. E nós sabemos que este pecado de Davi trouxe consequências terríveis para a vida dele. Mas ele escreve o Salmo de número 51, onde ele clama a Deus, onde ele suplica a Deus, que Deus poderia tirar tudo dele, mas que a alegria da salvação pudesse brotar e estar no coração dele. Talvez você esteja aí ferido, cansado, se sentindo um derrotado, se sentindo um fracassado, andando em círculos, pensando no erro que você cometeu, pensando no fracasso que você se meteu, e você não se sente mais um lutador. Mas eu estou aqui não para passar a mão na sua cabeça e dizer que apesar de você ter errado, está tudo bem. Não,
Onde é que está a grande diferença? A Bíblia diz que aquele que reconhece, aquele que alcança, aquele que deixa o seu pecado e confessa, ele alcança misericórdia. E quantas pessoas estão entrando em depressão por não entender e compreender que ele pode muito bem ter uma vida nova em Deus. Eu quero que você, porque eu acredito, e eu vejo você, e eu quero me unir a você, para juntos sair deste sentimento de fracasso, desse sentimento de fim. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. E há esperança para a tua vida, homem, mulher, moço, moça, você que está me assistindo agora, há uma esperança para a sua vida. Eu quero convidar a você a mover esta montanha, a mover este peso que está sobre a sua vida. Que Deus te desperte neste momento. Que Deus possa fazer algo novo na sua vida. E esse sentimento saia da sua vida em nome de Jesus. Eu quero que você ressurja sem medo, apesar da dor, mas está na hora de ressurgir. Eu não sei como é que você tem passado esta quarentena, mas o Espírito Santo me impulsiona a lhe dizer que você precisa ressurgir, que você precisa sair desta zona de conforto que você entrou. Há esperança para a sua vida. Há um novo de Deus para a sua vida. Basta você se movimentar, apesar da dor. Eu quero que você ressurja mais alto do que a onda. Quem sabe você está aí andando, se rastejando, se achando um nada, mas eu te convido a ressurgir como uma onda grande neste oceano. Eu quero, neste momento, falar para você: ressurgir. Ah, mas eu já fiz isso uma, já fiz isso duas. Eu quero te convidar por você, pela sua vida, pela sua salvação, pelas pessoas que te acompanham e que torcem por você. Se preciso for, faça isso 1000 vezes por você. Você é importante. Existe um hino que diz: você é especial para Deus. Você tem um valor para Deus. E este valor, ele é imensurável, é incalculável. Por quê? Custou a vida de um homem inocente. Qual o valor da vida de Jesus? Qual o valor do sangue de Jesus? É imensurável. Pense nisso. Foi Ele, foi a vida dele que Ele entregou para você. Eu quero te convidar a você tomar o seu coração enfraquecido neste dia. Que você tome essas mãos impuras neste dia. Oh, glória a Deus! E que você vai ao Senhor Jesus em oração, crendo que Ele vai reacender uma esperança viva dentro de você. Aleluia!
Tome o peso desta montanha que você está carregando. Você não consegue mais andar de forma ereta, espiritualmente falando. Parece que um peso grande está te impulsionando cada vez mais para baixo. Mas neste dia eu quero te convidar. Tira este peso. Vá ao Senhor Jesus e peça a Ele. Vá com esse oceano de lágrimas até Ele e busque nele aquilo que você tanto precisa. Para muitos, Pedro tinha acabado, mas para Jesus, não. Jesus teve uma conversa com Pedro lá na areia. E Jesus, tendo esta conversa com Pedro, disse: Pedro, você me ama, Pedro? Aí Pedro disse: eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? E ele disse: eu te amo. E pela terceira vez ele questiona Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes. Tu sabes. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Talvez você mesmo já deu o veredito final para a sua vida, que para você acabou, que para você não tem mais jeito, que para você está tudo acabado. Mas o veredito de Deus para você neste dia é que Ele tem uma nova história para escrever através de você. Levante-se do chão, erga um clamor e Deus vai te socorrer. E para finalizar, a primeira mensagem, Diego, meu amigo que está aqui comigo, Ricardo que está aqui, a primeira mensagem de Pedro, lá no capítulo, lá em Atos, mais de 3.000, 5.000, milhares de almas entregaram a vida para Jesus. Alguém que era improvável por conta de um ato, se tornou alguém poderoso nas mãos do Senhor Jesus. Diga a Ele nesta oportunidade: me abrace, Jesus, e venha com esperança sobre a minha vida novamente. Esta palavra é uma palavra de esperança para você que já está desgostoso, já acha que não tem mais jeito, mas eu afirmo para você que em Deus é só o começo. Basta você se levantar, basta você se posicionar e aquilo que hoje você acha improvável, amanhã você irá olhar para trás e verificar que o poder de Deus na sua vida fez do improvável o provável para a glória do nome dele. Se levante, erga um clamor e volte. Volte para os planos que Deus determinou para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Cristo te guarde, que o Espírito Santo possa adentrar no seu coração e sacudir as suas estruturas e você possa sentir o toque dele na sua chamada que você tem para realizar ainda nesta terra em prol do reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.